Primeiro, assim, acho que bem-vindo todo mundo e obrigado para todos os investidores que estão participando e, claro, que obrigado para todos os fundadores que estão aí dedicando tempo, acho que nesse período bem complicado, mas o nosso objetivo hoje era de poder apresentar para fundadores e CEOs de startups uma visão mais coesa de como que alguns dos fundos de venture capital, desde os mais early stage até os mais late stage, estão olhando essa crise, quais são as expectativas e de certa forma, quais que são as previsões para frente, com dois objetivos. Um, ajudar os fundadores a conseguirem tomar decisões melhores, né, com base, de fato, em fatos e dados concretos, e não só achismo e rumores de coisas que a gente escuta por aí. E número dois, acho que tem uma perspectiva talvez um pouco mais ampla de como que diversos investidores estão olhando e aconselhando fundadores a reagirem à crise. Acho que cada um dos fundadores geralmente acaba tendo acesso somente aos seus próprios investidores, e aqui a gente tenta talvez se unir um pouco para poder todo mundo ajudar todo mundo que está empreendendo. Eu tentei organizar um pouco a pauta da reunião de hoje com base nas perguntas que muitos de vocês enviaram, e eu vou deixar tipo uns 15 minutos, 20 minutos no final para a gente poder falar um pouco mais do Q&A, mas eu acho que a gente vai endereçar boa parte dos grandes assuntos aqui. Eu acho que talvez no começo, só para começar mesmo e para todo mundo se apresentar, vamos fazer uma rodada aqui de apresentações, se cada um puder, talvez 30 segundinhos só de falar seu nome, seu fundo, um pouco do foco de estágio de investimento, e acho que qualquer outra informação relevante acho que vai ser uma boa forma de começar. Vamos começar com o Marcos, que é mais early stage, e vamos indo até o Paulo, que é o mais late stage, tá? Você está no mudo. Gente, boa tarde. Desculpa o atraso aqui. De fato, imperdoável. Vamos lá. Bom, a gente, só para se apresentar rápido, né? Eu sou o Marcos Soledo, sou um dos fundadores do Canary. A gente, basicamente, é focado em achar nossa estratégia de forma bem simplista, é ser o primeiro investidor institucional dentro das companhias que a gente investe. Esse é o nosso foco. Temos um foco primário em Brasil, a gente eventualmente poderia ser oportunista, já foi em Latin America, mas o foco é Brasil. Somos agnósticos em setor, né? E estamos operando desde 2017, então já são aí 3 anos. A gente já investiu em pouco mais, quase 70 investidas, quase 70 empresas. O foco do fundo é liderar a primeira rodada, normalmente, a grande parte dos casos a gente acaba liderando por alguns motivos, principalmente a questão de velocidade e tudo mais que a gente acredita. E a gente separa metade do fundo para fazer follow-on. Então, normalmente, a nossa estratégia é acompanhar rodadas subsequentes, não liderar as rodadas subsequentes. Acho que é um pouco isso, depois eu acho que passa para os outros. Michael. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e com grande parte do ecossistema de investidores. Meu nome é Michael Nicholas, eu sou um sócio da Valor Capital. A gente é um fundo norte-americano focado no Brasil. Somos o fundo norte-americano mais ativo na América Latina, mas quando a gente diz isso, a gente diz Brasil principalmente. A gente olha empreendedores em outras geografias, mas sempre com o foco em trazê-los para cá. Somos um fundo generalista, então a gente investe em fintech, edtech, logística, mobilidade, saúde, e acabamos de fazer um dos primeiros investimentos na área de ag. Focamos no estágio de semente, o Series Seed, até o Series B. Estamos atualmente investindo do fundo 3. Nosso primeiro fundo foi em 2014, e temos um follow fund, um opportunity fund também para dar sequência no Series B+, Series C, nas empresas que estão indo bem e que precisam levantar mais capital. Eric. Oi, pessoal. Eu sou o Eric, sou cofundador da Monax. Nós somos uma gestora de fundos de venture capital de tecnologia early stage. Começamos em 2005. Nós focamos nas rodadas semente e série A. A gente reserva capital para a série B. Nós somos um time de 20 pessoas, 5 sócios. Estamos investindo agora o nosso fundo 9, que a gente captou aí e fechou em novembro do ano passado. Nós já investimos em 106 empresas desde que a gente começou. A gente tem 70
1.007 empresas ativas no portfólio hoje. Até 2015, o foco era exclusivo em Brasil. A partir de 2015 e 2016, a gente expandiu e começou a investir em outros países da América Latina. Então, acho que basicamente é isso. Hernan? Oi, boa tarde a todo mundo. Eu sou Hernan, da Kasek, ou Kaseki Ventures. Nós investimos em toda a América Latina, agnósticos em termos do setor, mas temos investido principalmente no Brasil, pelo tamanho do mercado, pela quantidade de oportunidades que a gente acabou encontrando lá. Em termos de stage, a gente tenta investir em Seed, Series A, Series B, e também temos um fundo Opportunity para investir em oportunidades mais maduras. Anderson? Eu vou encurtar aqui porque vai ficar muito repetitivo, né? Mas o meu nome é Anderson Teles, prazer enorme estar aqui. Não é o melhor momento do mundo para a gente estar tendo esse tipo de troca, mas apesar de ser dos melhores, é um dos mais importantes. Então, espero que a gente possa ajudar de alguma forma hoje. Eu sou sócio fundador da Redpoint Ventures. A gente começou em 2012 no Brasil. Nosso foco é early stage, a gente também é agnóstico quanto à indústria, sempre tech-centric, e tech é tech e internet, né? A gente não entende de biotech, nada disso, mas tudo que é focado em inovação digital está dentro do nosso radar. Tem algumas indústrias que a gente tem exposição maior, fintech, saúde, educação, varejo e software B2B, principalmente SaaS. Mas a gente tem investimentos em vários segmentos, muito focado no Brasil, pouquíssimos fora do Brasil, e nosso foco do ponto de vista de estágio é Seed, A e B. A estratégia principal é Série A. Seed é uma construção de portfólio, começar relacionamento mais cedo com os founders, e Série B é quando a gente ou decide que quer aguardar um estágio mais maduro para um setor específico, ou quando a gente faz bobagem e perde um deal, a gente ainda volta na Série B para tentar participar do play quando a gente fica encantado com o founder. Perfeito. Deixa o seu próximo aqui. Júlio Vasconcelos, sou sócio do Atlântico. O Atlântico é um fundo que a gente começou agora em dezembro do ano passado, então um fundo novo, focado em investir principalmente em Série B. A gente pode fazer algumas eventuais exceções, investir em algumas séries A e C, mas o foco realmente é em ser nesse early growth. A gente busca montar um portfólio que seja um pouco mais concentrado, umas 15 empresas, onde a gente acredita que a gente pode atuar de uma forma talvez um pouco mais próxima dos fundadores. O fundo, até para dar um contexto, o fundo foi criado pela mesma sociedade que fundou o Canary, então eu sou sócio do Marcos, lá, fundador do Canary, há alguns anos atrás, e a gente montou esse fundo novo dentro da mesma sociedade, mas como um fundo independente, com gestores e processos de investimento e investidores institucionais independentes. Paulo? Boa tarde, Paulo Passoni, sócio do Fundo da América Latina do SoftBank, é um grupo japonês listado em bolsa, com participação em empresas ao redor do mundo. A gente representa aí 2-3% dos ativos do SoftBank ao redor do mundo, por mais que seja bastante dinheiro para a região. Nosso objetivo aqui é similar ao resto do mundo, que é buscar empresas no final do funil. Acho que todo mundo aqui na ligação começa a participar das empresas bem antes do que nós. A gente começa a olhar as empresas na série B, e nosso sweet spot é série C, série D, até empresa listada. É um pouquinho o nosso approach. Hoje a gente começou as atividades na América Latina no ano passado. Hoje a gente tem 17 empresas no nosso portfólio de América Latina. Tem algumas empresas que são globais, que operam no Brasil, mas que não estão no nosso portfólio, como, por exemplo, Uber e Didi. Então, tem um pouquinho de conhecimento também do que o resto está acontecendo, mas nem sempre a gente participa do nosso fundo através dessas empresas.
Perfeito, obrigado a todo mundo. Eu acho que antes da gente começar a discutir, acho que um pouco as opiniões, eu acho que para até colocar todos os participantes, assim, tendo a mesma, para a gente poder ter o mesmo ponto de partida, eu circulei uma pesquisa para os CEOs de várias empresas de tecnologia e startups, para tentar medir um pouco as opiniões da crise atual e as expectativas do que vem depois. E eu também rodei uma pesquisa muito parecida com todos os participantes aqui, todos os investidores aqui, para a gente até ter uma oportunidade de comparar a opinião e percepção de founders com investidores. Então, quem sabe, vou falar uns 3 ou 4 minutinhos, só para... eu queria só falar de alguns itens que eu achei mais interessantes para todo mundo saber isso aqui, e todo mundo que preencheu a pesquisa, depois eu vou mandar uma versão mais completa também. A primeira coisa, acho que a maioria das pessoas estão achando que a crise de saúde, e por isso a gente está definindo meio como esse período de quarentena, onde você ainda tem novos casos e novos óbitos devido ao coronavírus, que deve durar até no mínimo junho ou depois. E que depois disso vem uma recessão forte, né? E uma recessão que deve durar até, de novo, no mínimo metade do ano que vem. Então, a expectativa aí de a gente estar olhando de um ano e meio, mais ou menos, de um período difícil do ponto de vista macroeconômico, com expectativa aí de uma taxa de desemprego um pouco mais ou menos do dobro do que a gente tem hoje. A gente deve estar uns 11, 12% antes da crise. Maior parte das pessoas acredita que essa taxa de desemprego deve dobrar para 20 a 25%. E também falando de câmbio, que é um outro fator muito importante aqui, a expectativa de quase todo mundo era que o dólar ia ficar entre 5 e 6, né, reais para dólar. E muitas dessas expectativas eram compartilhadas, acho que tanto entre fundadores quanto com os investidores. Acho que se eu diria alguma diferença aqui, talvez o grupo de investidores achava que as coisas iam talvez demorar um pouco mais tempo do ponto de vista de duração, então ia ser um pouco mais difícil, talvez, do que o grupo de empreendedores achava. Falando um pouco de plano de ação, né? O que os CEOs e fundadores estão fazendo? Metade das pessoas que preencheram a pesquisa, e foram quase 200 pessoas preenchendo a pesquisa, vai demitir 10% ou mais dos seus colaboradores. Então, você tem uma redução de custos via folha relevante, e você tem ali mais ou menos 1/3 das pessoas se preparando a ter que captar uma rodada subsequente num valor abaixo da anterior, né? O tal do down round. Eu acho que, pensando do ponto de vista de expectativa de receita, a média de queda de receita prevista é de 25% a 30%. Então, os founders achando que 1/3 da receita, pelo menos aí ao longo dos 6 a 12 meses, deve sumir. E uma coisa que eu acho curiosa aqui é que 1/3 das pessoas que responderam a pesquisa acham que ou não vão ver uma mudança na receita esperada, ou até vão ver um aumento, que acho que a gente começa a ver uma tendência aí de que você tem alguns nichos, alguns setores que podem até ver um certo benefício com a crise e talvez estão encarando as coisas e agindo de uma forma um pouco diferente. Quase todo mundo está congelando 100% das contratações, e quem não está congelando quase tudo, salvo alguns setores mais estratégicos, todo mundo renegociando com fornecedores, todo mundo buscando outras formas de cortar custos, seja férias coletivas e tudo mais. Então, acho que nenhuma grande surpresa aqui. Eu acho que a pesquisa com os investidores, acho que quase todo mundo, se não todo mundo, falou que ainda está open for business, né? Então, ainda está conhecendo novos fundadores, avaliando novas empresas, mas assim, claro que vamos dizer, numa velocidade um pouco mais cautelosa, né? Por exemplo, só para dar alguns números aqui, metade dos participantes aqui assinaram um term sheet novo nas últimas 2 semanas. Então, assim, acho que de fato, quantitativamente, a gente está vendo que de fato novas rodadas estão acontecendo. A outra metade não assinou, mas também, assim, 2 semanas é um período gigante, então, assim, não necessariamente isso é muito diferente do que esperado. Eu acho que só tinha uma pessoa que respondeu, que falou que está congelando os investimentos, assim, a grosso modo, nos próximos 6 meses, para ver como que vai ser a evolução do mercado. Assim, pensando um pouco assim de negociações, né? Alguns relatos aqui por founders de
ou tendo situações onde eles tinham um term sheet assinado que caiu, e até para deixar claro aqui, boa parte das pessoas que responderam à pesquisa não necessariamente são investidos por um dos participantes aqui, então tem outras pessoas participando, então não quer dizer que um aqui do grupo que fez algo assim, né? Mas a gente está vendo relatos de term sheets abrindo, a gente também está vendo relatos de term sheets sendo renegociados, né, seja preço ou outros termos. Eu acho que aqui no grupo quase todos os investidores falando que não tiveram, acho que todo mundo falou que não teve nenhum deal que estava assinado que caiu, que eles cancelaram. E acho que teve um relato só de alguma coisa sendo um pouco renegociada. Então, assim, a grosso modo, a gente está vendo talvez um pouco mais de renegociação de coisas que estavam fechadas ou por assinado ou apalavrados, mas não parece ser algo que está acontecendo em todos os casos. E para fechar aqui, expectativas de funding e mercado para captação após a crise, 1/3 mais ou menos de quem respondeu acha que o mercado vai congelar completamente, a gente não vai ver nenhuma rodada nova depois dessa crise por uns 6 meses, no mínimo. Eu acho que 2 dos fundos falaram que acreditavam a mesma coisa. E depois que a gente acabasse a crise, pensando nos 6 a 12 meses pós-final da crise, então a gente está falando aqui de até mais ou menos final do ano, possivelmente primeiro semestre do ano que vem, que a gente veria uma redução média de valuations do valor pago pelas empresas de entre 25% a 50%. Alguns atribuindo isso simplesmente à mudança do câmbio, né, que a gente está falando de uma desvalorização de 25%, 30%, dependendo de onde vai acabar o câmbio, mas muitos ainda assim, além do câmbio, vendo uma queda de valuation, sendo atribuída a fatores de mercado de public equities, né, múltiplos caindo ou qualquer outro fator. Então, enfim, só queria compartilhar isso com todo mundo, espero que seja útil, depois eu mando os detalhes, mas eu queria começar agora a discussão, e aí qualquer um pode tirar o mudo e começar a falar. Vamos tentar ser bem objetivo e rápido, porque a gente tem vários participantes aqui, mas eu queria entender de cada um de vocês como é que essa crise do coronavírus tem afetado a sua estratégia como fundo? O que mudou, principalmente? Eu posso começar, Júlio. De nosso lado, nada mudou em termos da estratégia. Nós continuamos procurando empreendedores extraordinários, tentando realmente fazer coisas significativas em setores grandes da economia. Acho que a nossa tese continua sendo a mesma, e sempre foi de que realmente as vantagens competitivas que estão sendo criadas sejam a partir da tecnologia, a partir da plataforma, e não a partir do capital ou do marketing. O que se muda, obviamente, é nós investidores temos 2 chapéus, um grande que é de cuidar de nosso portfólio, e nós particularmente tentamos ser muito ativos lá, e a outra parte é procurar novas iniciativas, novos projetos. Obviamente, dado a situação de crise, a parte de cuidar do portfólio está levando uma parte considerável de nosso tempo. Então, talvez na margem, o tempo que nós estamos dedicando a procurar novas oportunidades diminui um pouco, mas em termos de estratégia, nada muda e esperamos que seja só uma questão conjuntural. E até assim, até pegando esse gancho, que acho que outras pessoas podem estar na mesma linha, do ponto de vista de alocação de capital, quando você pensa em investimentos adicionais em empresas que vocês já investiram versus alocar esse capital para novos investimentos, alguma coisa mudou, talvez nas margens, ou está tudo igual? Não, é igual. No nosso caso, nós sempre tentamos mais ou menos investir de 30% a 40% como primeiro cheque e de 70% a 60% de follow-on capital. Isso continua. Eu posso falar um pouco aqui do lado da Monax. Bom, eu acho que aí tem um benefício de ter, embora essa crise seja completamente território desconhecido, né, e seja muito difícil de prever o que vai acontecer, uma crise diferente, né, causada principalmente por uma pandemia. Então, o shape da crise, tanto da duração da crise como o shape da volta, ainda são muito incertos.
Mas a gente tem que olhar para trás e aprender com as crises passadas. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de passar ali na época que eu trabalhava na DA, passei tanto pelo crash da Nasdaq como pelo 11 de setembro, depois já com a Monax teve a crise de 2008, claro que o Brasil e a América Latina foram menos afetados, mas assim, um grande aprendizado, se você olhar, grandes empresas continuam sendo fundadas, claro que você tem um hit de valuation natural, mas grandes empresas, grandes empreendedores continuam enfrentando, passando pelas crises, criando empresas, e os grandes investidores que mantêm o ritmo e que continuam investindo com, vamos dizer, com uma estratégia bem sólida, eu acho que dá para observar que eles passam pela crise e continuam como, vamos dizer, bem-sucedidos depois da crise. Então, acho que esse é o grande aprendizado. Agora, não acho que é hora de mudar fundamentalmente estratégias, pelo menos do nosso lado, mas também continuar o nosso ritmo. A gente, óbvio, tem muita incerteza, por um lado, e o portfólio demanda muito tempo agora para a gente solucionar uma série de questões, ajudar os empreendedores. Mas o mais importante, até para não me prolongar muito aqui, o que a gente viu nessas últimas semanas conversando com os empreendedores é que se existe um tipo de líder na sociedade que tem o DNA para enfrentar incerteza e risco, esse é o empreendedor. Então, a gente tem muita sorte de estar trabalhando com empreendedores incríveis que estão uma garra incrível enfrentando essa crise muito grande, mas eles já estavam acostumados no dia a dia a lidar com incerteza e risco, então já tem esse preparo. Só para comentar um pouco também, eu acho que, como o Hernan comentou, como VCs a gente investe 2 chapéus, né? E a parte do portfólio realmente está chamando mais atenção agora. Nós temos mais de 50 empresas no portfólio e já fizemos um trabalho one-on-one com cada uma delas, onde a gente fez um stress test, basicamente vendo o que aconteceria com o runway e o cash que a empresa tem se o faturamento dessa empresa cair por 25, 50, 75 ou 100%. E temos empresas onde o faturamento realmente foi para zero. Num caso específico, eles tinham acabado de captar, então eles têm um runway, e é um modelo asset light, então eles estão mantendo os empregados e tem um runway de mais de 24 meses. Mas tem outras empresas que estavam saindo para captar agora com 5 meses, 6 meses de runway, e a gente está trabalhando em conjunto com os outros investidores para montar um internal round, um bridge round, que dá pelo menos 18 meses para a empresa. Então, isso dá bastante trabalho, e eu acho que conversando one-on-one com todos os empreendedores, você sente, tem um pulso da dificuldade que vamos ver assim nos próximos 12, 18 meses no mercado. Mas como o Eric comentou, também gera oportunidades. Temos visto várias das nossas empresas e empresas dos outros portfólios também que performam bem nesse momento, empresas de logística, de food delivery, por exemplo. E também fico feliz de ver os founders contribuindo também nesse momento, para tentar achar soluções ou usar as ferramentas para contribuir. Então, por exemplo, a Inloco, do nosso portfólio, tem um Social Isolation Index. Eles têm a SDK em mais de 60 milhões de mobiles no Brasil. Eles conseguem mostrar o grau de participation do social isolation em todos os estados, né? E tem outros como o BotMaker ou o Avitalk, que são chatbots, estão trabalhando com o Ministério da Saúde e o Facebook para trazer informações sobre o Covid-19. Obrigado, Michael. Alguém mais quer adicionar alguma coisa? Ou... Eu falaria aqui do nosso lado, assim, a gente também não tem uma grande mudança estrutural, assim, a gente continua, assim, a tese sempre foi de que a gente achava que o Brasil estava entrando num turning point, né, do ponto de vista de mais gente boa indo empreender e tudo mais. Acho que isso não muda, né, na verdade, acho que tem uma inércia até nesse movimento, porque as pessoas que decidiram ir para esse caminho vão continuar indo, né, eu acho que, principalmente porque a crise não foi endógena ao nosso ecossistema, né, não é que uma das grandes empresas de tecnologia aqui do Brasil explodiu, né, ou da América Latina. Não foi isso que aconteceu, então acho que você vai continuar tendo fluxo de gente boa empreendendo. A gente levantou o segundo fundo nosso, né, o nosso segundo vintage, no meio do ano passado, e a gente está com também bastante dry powder para investir para esse fundo, então para empresas novas, a gente vai seguir o nosso programa de investimento. Agora, eu acho que a gente enxerga de mudança principal é, do nosso ponto de vista, eu acho que
a gente pode depois elaborar mais sobre isso, mas acho que o mercado vai ficar ilíquido por bastante tempo. Então, assim, acho que como todos aqui, está conversando com todos os fundadores para se ajustarem a isso, né, esse ambiente. Então, assim, e isso acho que impacta diretamente a atividade de venture capital, porque a gente, por exemplo, que é o primeiro a investir, a gente estava vindo de uma média dos últimos 3 anos de rodadas subsequentes à nossa acontecerem 10 meses depois que a gente investia. Eu acho que esse negócio, obviamente, a gente não deveria contar com isso. Então, acho que o período vai alongar e, com isso, você tem um resultado que qualquer novo investimento numa empresa deveria também pensar num runway longo, né? Não adianta achar que vai acontecer logo uma rodada subsequente. Dito isso, a gente continua ativo. A gente é um dos que assinou o term sheet aí super recentemente. A gente chamou o capital dos nossos investidores agora, então assim, a gente está seguindo, mas acho que não é assim, de longe business as usual, sabe? Acho que não dá para a gente falar que assim, não, continuamos construtivo, vamos seguir exatamente o que a gente estava seguindo. Acho que de longe isso. Acho que tem que ter uma bruta preocupação para quem já está tocando seus negócios, como todos falaram aí, de continuidade, de sair vivo do outro lado dessa crise. E para os investimentos novos, eu acho que vai ter sim uma reprecificação e uma certa aversão a risco de vários investidores, e isso acho que afeta em cadeia o mercado, pelo menos por um tempo. Eu não acho que isso dura muito tempo, porque tem bastante liquidez no mercado em algum momento, mas acho que por um tempo a gente pode ver um certo ajuste de preço e termos e tudo mais. Júlio, eu super rápido aqui, mas o feedback aí da pesquisa, né? Eu senti falta de uma opção que era não tenho a menor ideia, né? Que é exagerando aqui um pouco o ponto do Eric, a incerteza agora é muito grande. A gente não mudou nada na estratégia até agora, taticamente, acho que como todo mundo, doses diferentes aqui falou, nosso foco agora está 100%, 150% se fosse o caso, focado no portfólio, todo mundo revendo estratégias e como que reage ao que está acontecendo, desde as que sumiram a receita, né, Michael, como você mencionou, até quem está sendo afogado agora pela oportunidade que a crise gera, empresas de saúde, inclusive com investimentos com colegas aqui, que estão no outro extremo, né, que tudo distribuído, como é que eu atendo agora uma demanda 10 vezes maior do que a que eu tinha antes. O que vai mudar na estratégia, a gente ainda não tem condição de avaliar. Concordo muito com o que o Marcos falou. Eu acho que vai ter uma mudança no critério de seleção, provavelmente no curto prazo, quando a gente como indústria, resumir com mais velocidade os deals, o peso para growth vai ser reduzido e o valor de um business model viável mais rápido vai aumentar. Então, acho que tem um shift, pelo menos no curtíssimo prazo, até a gente ter certeza que existe muita disponibilidade de capital como tinha antes. Mas tem muita incerteza agora. A gente está monitorando para ver o que acontece. Tá ótimo. Acho que foi bem... Só para acabar, Julio, eu acho que o que muda, assim, número 1, a pergunta macro é super relevante, mas ninguém tem a menor ideia, né? O que a gente pode fazer é se preparar para o pior e hope for the best. Primeira coisa. Mas ninguém sabe. Acho que o tempo, com o passar do tempo, a gente vai ter mais uma boa ideia, porque tem duas coisas muito grandes acontecendo aqui. Uma é um efeito que nunca aconteceu antes, esse tipo de crise, causada por esse tipo de fator. E a segunda é a reação dos governos serem fortíssima, do ponto de vista de política monetária e política fiscal. Então, você também não sabe como é que a economia vai reagir a esse estímulo. Tem um efeito self-fulfilling muito grande, que todo mundo está mandando a gente embora, então, por si só, isso gera uma recessão, você só não sabe quão rápido volta. Então, não dá para fazer esse forecast. Acho que a principal razão que todo mundo aqui investe em venture growth é porque o fator determinístico dos retornos não é o macro, é o micro. É a capacidade da empresa criar uma tecnologia diferente, fazer uma coisa de uma forma mais barata e eficiente para o seu consumidor. Isso não muda. O que muda talvez seja sorte e azar. O que eu chamo de sorte e azar? Você pode ser pego numa crise de liquidez, e numa crise de liquidez ou você morre ou você levanta dinheiro a termos muito piores do que você esperava e se diluir de forma forte.
Então, de maneira geral, uma empresa boa que está sentada em caixa não deveria fazer nada, obviamente. A não ser que alguém ofereça um valuation que não faz sentido e você queira aumentar ainda o seu colchão de liquidez. Mas, de maneira geral, o que não faz sentido uma empresa boa com dinheiro em caixa levantar dinheiro nesse momento como agora. Ela deveria esperar pelo menos um ano. As empresas que são interessantes nesse momento são as empresas que são ideias boas, viáveis, mas que foram pegas, deram azar. Foram pegas numa janela que agora meio que fecha ou fica muito mais difícil e vão precisar de capital. Então, obviamente, a gente está super aberto ainda para conversar e dialogar com essas empresas. Essas são as grandes oportunidades. O nosso tempo, ele está totalmente focado na empresa do portfólio. É muito mais provável que o dinheiro marginal no curto prazo vá para as empresas do portfólio do que vá para novos investimentos, porque você já conhece, tem mais confiança. Mas, como todas as nossas empresas acabaram de levantar dinheiro, eu também não vejo isso acontecer, porque estão todas sentadas em caixa. Então, eu não vejo isso necessariamente acontecendo com elas. A gente está tentando trabalhar com todas elas para ter certeza que eles estão preservando esse caixa. Na parte mais de late stage, muito dinheiro vai para marketing. Esse dinheiro muitas vezes diminui rapidamente. Isso em si só já diminui burn bastante. Isso pode ser uma oportunidade para as empresas menores que podem se aproveitar de um CAC mais racional. Essa é um pouco a mudança como eu vejo assim a mudança no momento atual. E acho que até pegando um pouco do gancho aqui do Paulo, do que você está mencionando talvez um pouco de aconselhando algumas empresas a fazerem, e acho que muita gente falou isso. Eu quero ouvir um pouco mais desses conselhos, as opiniões, o que vocês têm falado para as empresas fazerem de forma bem específica. Vou começar só compartilhando a minha opinião, que eu acho que até que refletiu um pouco das respostas lá na pesquisa, que eu acho que você tem dois tipos de empresa, né? Você tem empresa que está havendo uma queda muito grande de receita, e essas empresas, principalmente aquelas que estão apertadas em caixa, têm que reduzir o custo no máximo, né? E aí eu acho que é muito melhor errar em exagerar, né? Em cortar mais custo, cortar mais pessoal, pensar que a crise vai ser pior e vai durar mais tempo. Então, acho que a gente ouviu aqui, no mínimo, 2 pessoas aqui no grupo falando que ainda existe muita incerteza e ninguém aqui e no mundo realmente sabe como é que esse negócio vai terminar. Então, meio que vamos preparar para, de fato, a pior situação possível, e isso requer que você tome decisões difíceis no curto prazo e o mais rápido possível, porque isso vai garantir o seu caixa e a sua sobrevivência a longo prazo. Mas eu acho que também tem um grupo pequeno de empresas que ou assim, vão se beneficiar da crise ou porque estão sentados em muito caixa, né, porque captaram há pouco tempo, talvez tenham um burn baixo, ou porque estão em setores que vão ser beneficiados. E pelo menos eu tenho conversado com alguns desses empreendedores e sugerido que agora é um bom momento de fato, pisar no acelerador. Porque você consegue, assim, existem várias barganhas no mercado, seja compra de mídia, de ativos, de empresas que vão fechar. Eu acho que você pode investir em marketing num momento onde o marketing está mais barato. E são empresas que você sabe que vão ser beneficiadas. Então, acho que também não existe uma sugestão que cabe assim, que encaixe exatamente para todo mundo, e cada um tem que pensar em o quão agressivo o seu negócio tolera, vamos dizer, do ponto de vista de estratégia. Passar para o Eric aqui, depois quem quiser falar pode falando. Não, só para completar isso que você falou, faz muito sentido, e o que tem visto no nosso portfólio é que às vezes assim a primeira reação à crise é nossa, a receita de todas as empresas vai a zero, bate aquele desespero, óbvio. Muitas empresas estão sendo realmente afetadas de uma maneira muito forte, e aí entra aquele elemento de sorte que o Paulo estava falando, né, de quão preparadas elas estão para de repente hibernar, esperar o mercado voltar ou enfrentar isso. Mas a gente tem que lembrar que nos últimos anos as empresas que foram criadas no Brasil, né, não existe correlação com o macro, claro, dentro de certos limites. A gente viveu a pior recessão da história no Brasil e muita empresa cresceu com todo esse processo de digitalização, todo o processo de shift, né, do mundo offline para online. E o que a gente está vivendo agora é um super experimento social, né, de work from home, de trabalhar em casa, de trabalho remoto e de digitalização. A gente tem empresas de e-commerce no nosso portfólio que estão crescendo absurdamente. Então, assim, isso vai acelerar, de certa forma, esse shift, e aí você tem que comparar a queda, né,
do tamanho da pizza inteira, né, que é a queda do PIB que vai acontecer e vai ser forte, mas o quanto de share da digitalização você vai conseguir lá dentro e, dependendo do seu setor, a empresa pode até ter uma oportunidade de aumentar o seu share nesse momento de crescimento da digitalização. Então, é muito único para cada empresa, o efeito é muito único. A gente tem um espectro muito grande de efeitos. Eu acho que talvez a gente seja um pouco mais conservador. O jeito que a gente tem olhado o mercado, de novo, tem muita incerteza. A metáfora que a gente recorre com muita frequência a gente tem o luxo de trabalhar numa indústria que vai se beneficiar muito e vai agregar muito valor para o mundo assim que começar a reconstrução. Isso não tem dúvida, né? A gente vai precisar de agilidade, de eficiência, e vai ser uma potencialização do que fazia as startups fazerem ruptura das grandes empresas. Só vai acontecer mais e mais rápido, com mais força e mais rápido. Mas o grande segredo é estar vivo quando isso acontecer. Então, a gente, mesmo nas empresas que podem estar no momento de conseguir adquirir cliente mais barato, a gente está sim encorajando as empresas a refletir com muita clareza, com muita calma, como preservar caixa, porque caixa hoje é sangue, na nossa visão. Porque é um shift mental que os empreendedores precisam fazer, na nossa forma de ver, que ao invés de refinar custo para ver, consigo mudar o meu burn rate de forma que o meu runway vai aumentar de 12 para 18 meses, tá bom? A nossa filosofia tem sido, cara, esquece isso. Vê qual o máximo de redução que você consegue fazer agora, para que você tenha o máximo de runway. Se a gente estiver errado, a gente começa a reconstruir mais cedo. Pode ser que algum concorrente usufrua disso? Pode acontecer, mas não é a nossa maior preocupação agora. O que a gente tem encorajado os founders a pensar é a opcionalidade de estar vivo é provavelmente a opção mais valiosa hoje para qualquer empreendedor. Então, eu não sei te dizer se 12 meses é pouco ou se 24 é muito, vai depender do que acontecer com o mercado e vai depender muito de cada uma das empresas. O tempo de reação vai mudar. Existem negócios nossos, inclusive, que estão beneficiando bastante da crise agora e podem estar numa situação difícil daqui a pouco, porque a demanda que o Covid está gerando agora, todos nós torcemos para que ela desapareça rápido, né? E aí o que as empresas estão se reajustando para atender agora vai virar um pepino lá na frente que precisa ser resolvido também. Então, via de regra, a gente está falando, olha, garanta que você vai estar vivo o máximo de tempo possível. Esse é o nosso Obrigado, Anderson. Acho que o Hernan tinha um comentário para fazer. O comentário, acho que em termos gerais, os empreendedores têm duas responsabilidades. Uma de longo prazo, de criação de valor muito importante no longo prazo, realmente revolucionar alguma indústria, criar alguma demanda, um produto novo, etc. E eles sempre têm que tomar decisões olhando isso. E, ao mesmo tempo, eles têm a responsabilidade de mais curto prazo, de fazer investimentos que tenham um ROI lógico, né? E acho que a crise está trazendo bem à frente de todo mundo a necessidade de as duas coisas, mas no curto prazo todas as companhias vão ter que se focar muito nessa parte de ROI para amanhã, para assegurar que vão sobreviver. E se você está uma companhia, como o Paulo mencionava, onde você ainda tem muita caixa para os próximos 2, 3 anos, talvez pode operar mais num balanço, mas tem que ter um balanço, não pode esquecer da primeira parte, mas sem dúvida continuar se focando muito no longo prazo. E aquelas que estão hoje realmente com pouca caixa, e não é um processo de ajuste justo, né? Algumas, talvez, muitas boas companhias que estavam procurando uma rodada em Q2 deste ano, estão problemas, né? E talvez tinha uma companhia não tão boa, mas que pegaram capital em dezembro e hoje estão numa situação com que quase luxo. Então, não mas os empreendedores vão ter que focar 98% no ROI de hoje e ver o que tenta segurar que a companhia exista daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e depois voltar a se focar nesse balanço de longo prazo e curto prazo. Queria pegar esse gancho aqui, porque tinha uma pergunta... Só uma coisinha para adicionar, Julio.
a gente estava vendo muitas dessas empresas com ambições horizontais, né? Antes dessa crise. O que é uma grande besteira, eu acho, assim, para ser assim, não só geográfica, mas de produtos. E por quê? Porque o mundo ia só para cima e não tinha nunca o cenário que a gente vai passar agora. E isso criava não só distração operacional, mas aumentava o burn. Esse tipo de coisa, eu espero que já tenha caído a ficha para todos os empreendedores, que façam o que você sabe fazer bem e vá deep. Não vai com essa ideia de querer ser tudo para todo mundo, que todo mundo quer ser igual às empresas chinesas. Eu quero ser tudo para todo mundo. Beleza, mas número 1, não tem dinheiro para isso. Número 2, é difícil para cacete para fazer isso acontecer. Então, acho que essa mudança de cada um no seu galho, assim, acho que vai acontecer também nos próximos 24 meses. Pegando um pouco assim, esse gancho aqui de muita gente está falando de questão de redução e acho que boa parte disso vai ser redução de folha de pessoal, né, de demissões. Tinha uma pergunta que alguém mandou que eu vou ler aqui, mas assim, que eu queria que vocês refletissem um pouco, que dado que as equipes das startups se sacrificam muito para atingir esse resultado e esperam da liderança delas muito apoio nesse momento crítico, será que demitir gente não acaba quebrando um pouco dessa confiança e no longo prazo faz empresas serem mais fracas depois da crise? Como que vocês conciliam isso? Eu tenho uma opinião muito forte a respeito, que a única coisa que faz a uma companhia ser mais fraca, o que faz a um líder ou uma líder ser mais fraco, mais fraca, é não fazer o que é correto no momento preciso, né? E, de novo, é caso a caso, talvez a companhia que está numa posição muito forte, com muita caixa, e pode se focar mais no longo prazo, mas se você é uma companhia que está numa situação delicada e hoje cuidar do capital é o que eventualmente pode segurar que você continue sonhando naquele objetivo de longo prazo, acho que você tem que fazer o que tem que fazer e justamente sendo transparente e colocando o objetivo acima da mesa é a melhor maneira de acabar sendo fortalecido nesse processo. Pô, eu vou jogar aqui um pouco para o Q&A, algumas das perguntas que foram mais votadas aqui. A primeira aqui do Renato Freitas. Ele perguntou, alguns VCs tiveram os melhores resultados durante a crise de 2008. Esses benchmarks influenciam vocês a serem mais agressivos ao invés de mais cuidadosos? Acho que, sem dúvida, vintage é o principal fator de explicação de retornos de qualquer fundo de venture ou private equity. Vintage, é simples assim. Na verdade, você tem que ser mais agressivo na crise do que menos agressivo. O problema é que o mercado freeze nesse momento. Por quê? Você não consegue concordar com o outro lado sobre expectativas, porque as expectativas estão mudando. Então, depois desse período inicial de 3, 6 meses, o mercado volta a transacionar, mas no curto prazo ele para de transacionar, uma vez que você não consegue concordar com o fundador ou com o conselho da empresa que você está investindo, qual que é o set razoável de expectativas. Acho que o ponto esse é muito importante, porque sem dúvida é uma indústria do vintage, é super importante, e o que acontece é que os empreendedores que são spring break entrepreneurs vão embora, porque o mercado está difícil. Aqueles empreendedores que demonstram ter um compromisso grande acabam recebendo capital. Esse capital talvez acaba sendo uma margem em condições mais favoráveis para os investidores. E esses empreendedores que acabam recebendo capital têm menos concorrência nos seguintes 2, 3 anos. Então, sem dúvida, o assunto de vintage que o Paulo mencionava é super importante nesta crise, e eu acho que muitos dos melhores investimentos que nós todos vamos fazer vão vir dos próximos 18, 24 meses. É só no final. Então, isso para a gente nem adianta. Uma coisa que eu comentaria também, que acho que foi o Eric, o Hernan, que disse que sorte tem um pouquinho a ver, né? Assim, uma startup que talvez não seja um A, mas captou em dezembro e já está numa boa posição. Acho que uma coisa boa para o ecossistema é que quase todos os fundos apresentados aqui, eu sei que a gente, a Kazek, a Monax, a Canary e a Redpoint captaram nos últimos 12 meses, né? Então, acho que coletivamente o ecossistema está bem munido. Assim, é claro que talvez vai demorar um pouquinho passar essa incerteza, mas
nós somos allocators, né? O nosso trabalho é alocar capital, não sentar em cima de capital. Então, acho que uma boa notícia para o ecossistema e o Atlântico também captou é que tem bastante dry powder no mercado, né? Então, é um mercado que tem bastante potencial quando a coisa começar a fluir. Para early stage tem, né? Acho que a grande questão é o growth, né? O growth vai ficar quer dizer, aparentemente vai ficar congelado, embora tenha rodadas acontecendo, mas eu acho que essa é a grande questão. Sim. Eu ia adicionar, acho que você tem que ser bem realista, que a gente assim, tem muito pouco capital de growth, como o Eric falou, e a grande maioria desse capital é fora do Brasil. E a gente tem que ser, acho que o empreendedor tem que ser bastante realista de saber que já é difícil você conseguir uma atenção de um investidor que está olhando o mundo inteiro para investir, de olhar a caixinha Latam ou Brasil e decidir investir. A gente tem falado com muito investidor lá fora, assim, a sensação é que, primeiro, está todo mundo meio que congelado, e número 2, acho que quando descongelar, acho que também vai ter muita oportunidade meio que perto deles, né? Muita coisa barata acontecendo, interessante para alocar o capital, perto de onde eles estão. Então, acho que assim, tem que botar na conta que a gente está no Brasil e que, talvez o tempo de você ter uma recuperação de interesse de investidor global para cá vai ser maior ainda. Até para adicionar uma coisa aqui, a gente, nessa pesquisa de investidores, eu perguntei para vocês todos qual tem sido o feedback de investidores estrangeiros aqui no Brasil, e 100% das pessoas falaram que a expectativa é que até o final desse ano deve estar completamente congelado investimentos de estrangeiros aqui, salve uma ou outra exceções. Então, acho que essa expectativa é compartilhada por todos. Deixa eu... Desse ponto aí de growth, eu diria que o nosso fundo, por ser um fundo totalmente segregado do Vision Fund, segregado do SoftBank Global, ele toma decisões do que é melhor para o nosso fundo na América Latina. A gente investiu até agora 30% do fundo, ainda tem 70% para investir, então a gente sente que, de uma certa forma, não vai ter muita ainda coisa para fazer. Tendo dito isso, eu concordo plenamente com o que o Marcos falou. Eu já trabalhei em fundo global antes, eu trabalhei em 2 fundos globais antes. A América Latina é irrelevante para o mundo, assim. A única coisa que o cara quer é ganhar mais dinheiro do que ele está acostumado, né, na América Latina. Porque ele acha, se eu vou ter que tomar o risco adicional de ter que fazer alguma coisa na América Latina, tem que ser bom pra caralho. E, obviamente, que esse tipo de mentalidade faz esses caras perderem muitas oportunidades, porque eles passam a nem olhar o que está acontecendo. Alguns são muito espertos, têm experiência, já fizeram coisas na região e vão continuar fazendo. Acho que você vai ver alguns deals, sim, de fundos que não tem um time dedicado para a América Latina fazendo investimento aqui e um ali, de forma esporádica, mas, de maneira geral, acho que eu concordo que, nesse momento, eles voltam para seus mercados core, que é ou os Estados Unidos ou a Ásia. Vou pegar a pergunta aqui que o Paulo Veras fez, e acho que é voltando um pouco no assunto mais amplo aqui, que é como negociar, pensando do ponto de vista de um fundador, como negociar com investidores agora nesse momento de crise. Ele perguntou, historicamente, que percentual de term sheets que vocês assinam que depois caem por algum motivo. E eu acho que até mais interessante aqui é se isso mudou. Eu diria assim, não só term sheets que caem, mas talvez são renegociadas agora, nesse momento aqui de crise. Júlio, a pergunta é os term sheets assinados pelas empresas do portfólio ou os que a gente assina? Que vocês. Que vocês como investidores. A gente assina... no nosso caso, como investidores, a gente tem praticamente... Eu não lembro de nenhum caso que a gente tenha assinado um term sheet e depois o deal caiu. Talvez tenha um ou outro caso, eu realmente não estou lembrando agora. Então, eu acho que isso até faz muito parte, né, da construção de marca, de reputação em early stage, né? E posso dizer, a gente foi pego na crise com quatro term sheets, né, que foram assinados antes da crise e que estão sendo investidos agora, e a gente tá honrando todos, as oportunidades continuam iguais, claro que tem um pouco mais de incerteza, de delay no perfil de crescimento, mas a gente acha que é muito importante, principalmente em early stage. Agora, term sheets caindo ou sendo renegociados em growth rounds no nosso portfólio está acontecendo bastante. Acho que eu só ia adicionar aqui. Bom,
Desculpa, Anderson, acho que uma coisa que é importante também, sei lá, nesse sentido de negociação, contratos, agreements, etc., tanto nós como investidores, como acho que os fundadores, né? Acho que uma coisa que para a gente é super importante aqui é lembrar que nesses momentos agora de mais estresse, assim, a gente viu isso em 2008 também no mercado financeiro mais especificamente, acho que a reputação é construída nesses momentos, né? Então, assim, a gente tem uma bruta preocupação, a gente tem visto isso dos dois lados, sabe? Assim, de tomar muito cuidado de fundadores também não falarem, pô, só porque está escrito certas coisas no documento, ou a gente, porque está, de alguma forma, tentar se aproveitar, a gente tem uma preocupação com isso. É porque acho que depois vai passar esse troço dessa crise, a gente vai olhar para trás e quem que de fato fez as coisas direito ou não. Pegando só um paralelo com o mercado financeiro em 2008, teve muito fundo de investimento hedge fund que se aproveitou pra caramba e até perante os seus próprios investidores e tudo mais. Dito isso, eu acho que assim, o empreendedor que está tentando levantar agora, porque precisa levantar, pô, acho que tem que ter super uma cabeça realista de que vai ser muito difícil. Assim, eu acho que muita gente vai estar congelada, como a gente falou. Eu acho que aquela história do brasileiro na América Latina até, acho que tinha um padrão de negociar as coisas em dólar, por exemplo. Eu acho que esse negócio cai por terra. Eu tenho uma certa convicção. Eu acho que o pêndulo de negociação estava muito para o lado do empreendedor, que era ótimo, porque assim, só funciona, só fomenta o mercado empreendedor se estiver para o lado do empreendedor, senão a gente boa não vai empreender. Acho que esse pêndulo volta um pouco, vai ter investidor que vai se aproveitar desse momento. Eu acho que depois ele volta de volta para o lado do empreendedor, porque como o Michael falou, a gente está com o mercado líquido aqui, mas, de novo, muito mais no early stage. O nosso caso é parecido. A gente, por sorte, inclusive, os term sheets que a gente tinha assinado, a gente estava em processo de fechamento já, honramos todos. Mas eu acho que é um pouco mais fácil para agentes, investidor de early stage, manter essa prática, que eu acho que é super importante, de honrar todo o term sheet num momento como esse, porque o tipo de análise que a gente faz é muito mais em função de quanto capital que precisa para a empresa se construir do que o valor intrínseco do ativo, né? Só tentando não ser leviano aqui, tem algumas situações de rodadas de late stage. Eu já tive na posição de fazer esse tipo de investimento depois, e tem a obrigação de fidúcia do investidor, né? Então, você pode estar no meio de uma negociação com o term sheet já assinado, o mundo mudou, está claro para todo mundo, acho que ninguém discorda que os valores vão ser revistos, e pode ter, sim, situações onde o gestor se vê obrigado a falar: desculpa, não posso continuar do jeito que estava vindo. A gente não fez, acho que ninguém aqui está muito exposto a fazer isso, mas a situação é única. Então, eu acho que a gente tem que olhar caso a caso. Teve situações do nosso portfólio também de empresas que estavam com iminência de receber oferta, outras com term sheet assinado, documentação pronta, que estão passando por revisão. O motivo de eu estar falando isso aqui não é para puxar saco de investidor de growth que eventualmente está correndo dos term sheets, longe disso. A minha intenção aqui estamos aí com 500 participantes, vários deles founders. Eu acho que todo mundo precisa internalizar a situação que a gente está, e ao sentar para conversar com o investidor hoje, não partir do princípio que o cara está renegociando o preço de sacanagem. Vão ter situações diferentes, o preço vai ser revisado muito provavelmente, e o valor da liquidez hoje está muito maior. Então, pensa com cabeça fria, o mundo mudou, os valuations que a gente estava acostumado para growth, e provavelmente para early também, mas para growth já precisam ser revistos, e vamos pensar no melhor para a empresa, no melhor para o mercado e no melhor para o ecossistema, e fechar os deals que façam sentido daqui para frente, né? Acho que vai ser um períodozinho duro. A safra, acho que o Paulo colocou com perfeição, né? Vamos ter um monte de empresa desse vintage que vão ser maravilhosas daqui 8, 10 anos. Então, vamos ter aí um período grande onde liquidez vai ser chave, os empreendedores com mais garra vão poder fazer muita coisa. Tem 1 milhão de motivos. Eu acho que um dos mais interessantes durante a crise é a capacidade de montar equipes espetaculares, não só de founding team, mas todo mundo que se contrata.
E a gente tem que aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Paulo, você quer comentar o negócio do late stage? Acho que assim, acho que essa prática do pessoal de venture de sempre honrar os term sheets é super boa. Eu acho que é muito legal ver isso, porque eu vindo do lado de public markets, isso não existe. Realmente não existe. O fundo de private equity não só não honram os term sheets, mas eles também renegociam no último segundo. É uma tática comum para extrair mais valor, porque o cara está totalmente pregnant, está há 1 ano negociando, está cansado e quer fazer o deal. A gente, desde que a gente entrou na América Latina, a gente tende a tentar fazer exatamente do jeito que vocês fazem, que é honrar os term sheets. A gente tem 3 situações atualmente, 2 assinadas que a gente vai fund, agora nos próximos 45 dias vão ficar públicas. A gente tem uma que a gente está sentando com o empreendedor para conversar de uma forma construtiva. Tem lados bons e lados ruins da crise nesse caso específico. E a gente está tentando, obviamente, honrar, porque a gente sabe que a reputação é o nosso maior ativo para o longo prazo. A minha pessoal, incluindo nisso. Assim, acho que está todo mundo aqui pensando na sua própria reputação também, que ninguém quer walk away dos empreendedores. Acho que o esforço para não walk away não é pequeno, ele é gigante. Nessa hora, eu tenho certeza que vocês, na ligação, quando mandam um capital call no meio de uma crise dessa para os seus investidores, o cara não fica feliz nem um pouco. Então, você vai pensar, você vai ter que pensar 2 vezes na hora de mandar esse capital call. Você sabe que o cara não quer receber o capital call. Daqui a 6 meses passa, o cara já viu quanto dinheiro ele ganhou, quanto dinheiro ele perdeu, ele está mais tranquilo para receber esse capital call. Então, é um pouco, acho que o Anderson falou bem, se põe um pouco no papel nosso, a gente tem que pedir o dinheiro de algum lugar. Não importa se o dinheiro está comprometido ou não, pedir o dinheiro quando todo mundo precisa de dinheiro é difícil. Mas é para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem capital committed e a gente está aqui para investir nesses momentos. Mas essa é um pouco a dinâmica. Deixa eu, assim, tem várias perguntas aqui que é um pouco mais de, assim, tem gente que estava captando, estava no processo de captação daquela pesquisa, 40% das pessoas falaram que já estavam no processo de captação e tinha muita gente que estava prestes a ir para mercado para captar uma nova rodada. O que vocês estão aconselhando aquelas empresas que estavam prestes a captar ou precisam captar no curto prazo? Se deveriam continuar com esse processo, como modificar? E relacionado a isso, como que vocês estão vendo a opção de venture debt? Que acho que muita gente tem falado disso. Se vocês veem com bons olhos essa opção de financiamento. Respondendo brevemente, Júlio, e deixo para que outro mais complemente, mas em termos gerais, acho que alguém já tinha falado, se você tem possibilidade de esperar, acho que é melhor esperar. Mesmo todos nós estamos em business e olhando novas oportunidades, acho que o mercado está um pouco desfocado, então, se você tem a possibilidade de esperar, eu esperaria. Obviamente, se você precisa do capital para sobreviver, não tem jeito, tem que ir para o mercado e tentar fazer o melhor trabalho possível em pegar algum investidor que realmente acredite no negócio que você esteja desenvolvendo. Deixa eu pegar talvez uma última pergunta aqui. Venture debt, só para falar, eu acho muito ruim venture debt. É a última opção. Mas se você não tem opção, pega. Assim, se está disponível, pega. Por que você acha que é ruim? Porque eu acho que a gente já lida com uma situação de negócios de muito risco. Você vai lá e adiciona alavancagem no cap table, não vai ajudar muito. Isso pode travar rounds futuros, pode ter consequências muito negativas. Eu não sou muito fã de leverage, pessoalmente falando. A gente está acabando o tempo aqui. Queria pegar uma última pergunta aqui que o Pato, Marcelo Abrita, mandou aqui, que sempre tem boas perguntas. Ele sugeriu aqui, na minha visão, os empreendedores brasileiros têm muito receio em falir. Ninguém quer largar o osso e acabam perdendo muito tempo para decidir mudar de projeto. Vocês acham que a crise é um momento bom para empreendedor early stage em um projeto que já não estava muito encaixado, desistir do projeto e buscar uma nova iniciativa?
Acho que eu posso começar. Ótima pergunta aí, Pato. Eu acho ótimo ponto. Acho que, na verdade, a gente deveria, assim, sendo bem, como eu falei de novo, acho que ser bem realista, eu acho que a gente deveria esperar nesse mercado agora mais acqui-hires, mais M&As, sabe, times muito bons que não conseguiram levantar capital, mas um líder conseguiu juntar um time legal, se juntar com outro time. A gente tem que estar aberto a essas coisas, acho que tem que ser realista o que está acontecendo. Eu acho que a gente, até como postura de fundo, assim, a gente obviamente está tentando ajudar e achar formas de até desde Venture Debt, até estamos com uma iniciativa aqui de falar com o BNDES e tudo mais, para tentar achar formas de achar caixa para quem está precisando. Mas, dito isso, a gente também está apoiando todos os empreendedores que nessa hora possam pensar em largar a empresa, fechar, enfim, procurar outra forma. Nosso posicionamento a gente acha que, até porque o nosso modelo é de investir em muita empresa, certamente, estatisticamente, a gente já esperava que algumas empresas não dessem certo. Então, se não forem dar, a gente também quer apoiar os empreendedores para eles seguirem o jogo, fazerem outra coisa, se juntarem a outros times, e a gente vai apoiar esses caras na próxima coisa que eles forem fazer, né? Mas a minha opinião é justamente que o que a gente procura são empreendedores que tenham um compromisso totalmente irracional com o que eles estão desenvolvendo. E esses empreendedores que têm aquele compromisso racional são aqueles que conseguem realmente criar coisas onde realmente as chances estão bem em contra deles. Então, para o investidor, que um empreendedor acabe abrindo mão de seu projeto porque está mais difícil o mercado agora, é o pior que pode acontecer. Depois, obviamente, a resposta correta é caso a caso e tem que ver se o empreendedor está procurando um projeto impossível e já tem tentado 10 anos e não deu certo. Obviamente, no momento ele tem que pull the plug, mas da nossa visão, o que o empreendedor mais tem é justamente seu compromisso racional e sua paixão de realmente criar esse sonho. Bom, pessoal, só para respeitar o tempo de todo mundo, acabou o nosso tempo aqui, mas queria agradecer a todo mundo que participou aqui hoje, vocês aí na audiência e os participantes aqui. Espero que tenha sido útil. Acho que boa sorte a todo mundo aí nesse momento difícil. Eu vou tentar, logo depois disso, colocar o vídeo online para vocês poderem compartilhar com outras pessoas do seu portfólio, quem está escutando outras pessoas da empresa, e também compartilhar um pouco dessas outras informações. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, Júlio. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo. Júlio. Tchau, Obrigado a todo mundo. prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.